Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai Santo, Pai, nós agradecemos ao Senhor porque a Tua palavra está aqui aberta e disponível a cada um de nós. Obrigado, Pai, porque é um privilégio para nós nessa noite meditarmos a respeito da Tua palavra. Por isso, Pai, o que nós pedimos é que pelo poder do Teu Santo Espírito, o Senhor ilumine o nosso entendimento para compreender a verdade da Tua palavra. Nos ensina a respeito dela, Senhor. Fala aos nossos corações nessa noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, se tem uma coisa que Deus faz conosco, é que Ele nos surpreende em todo tempo. É ou não é? Deus é um Deus surpreendente. A ação de Deus sempre será numa proporção perfeita, numa proporção poderosa, maior do que aquilo que nós estamos esperando. Deus sempre nos surpreende. Nós muitas vezes traçamos padrões a respeito de Deus, nós determinamos ali, como Ele deve ser, como Ele deve agir, nós esperamos algo dEle, mas na verdade Deus, Ele sempre vai se revelar surpreendentemente maior do que aquilo que nós estávamos imaginando a respeito dEle. Mas esse caminhar com Deus é um caminhar de fé, é um caminhar pela fé. E caminhar pela fé é como está ali em Hebreus 11:1, a definição de fé na palavra de Deus está ali e ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então fé é ter uma convicção, uma certeza de algo que você está aguardando, algo que você espera, algo que você acredita. É a convicção daquilo que você não está vendo. Tanto que em 2 Coríntios 5:7 vai dizer: porque vivemos por fé e não pelo que
vemos. Se caminhar com Deus é caminhar pelo aquilo que você crê nele e não pelo que nós estamos vendo. É uma convicção interior de uma verdade que nos guia, mesmo quando ao redor de nós não testifica aquilo que nós acreditamos. É você viver, caminhar convicto de uma verdade, mesmo que tudo ao teu redor está dizendo não. Mesmo que tudo ao teu redor está comunicando completamente contrário àquilo. É permanecer crendo naquela verdade que foi dita, não pela boca de um homem, mas pela boca de Deus. Nisso nós cremos, nisso nós confiamos. Amém? Muitas vezes, aquilo que nós estamos vendo está indo aí na contramão do que os nossos olhos estão nos mostrando. Lá em Romanos 4,18 tem uma porção da palavra de Deus, se é que tem aquelas, uma mais preferida que a outra, mas é uma passagem que eu gosto muito, que vai dizer a respeito de Abraão. Romanos 4,18 diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Uau! Que fé, né? Por isso que ele é o pai da fé, né? Abraão creu, esperou contra toda esperança, quando tudo dizia o contrário. Quando ele olha para o seu corpo, ele vê que nele não tinha nada que o capacitasse a atingir aquela promessa. Mas mesmo assim o texto está dizendo, ele não enfraqueceu na fé, porque ele era convicto que Deus tinha poder para cumprir a sua promessa. Que você e eu, meu irmão, tenhamos essa fé, essa convicção, não segundo o que os nossos olhos veem, mas segundo o que sai da boca de Deus, porque Ele é poderoso para cumprir as suas promessas. Deus, muitas vezes, Ele vai nos dar direções desafiadoras. Deus, muitas vezes, vai nos chamar a seguir, e esse seguir a Ele é desafiador. É algo que nos coloca à prova, que nos envolve em ir na direção contrária do que nós estamos vendo. Muitas vezes Deus vai nos chamar para segui-lo, vai emitir a sua palavra, e essa direção tem um movimento totalmente contrário ao cumprimento dessa palavra. Se Deus nos aponta para uma direção, vai ter um movimento contrário a essa direção. As direções que Deus nos dá é uma direção contrária ao padrão desse mundo, ao curso desse século, a tudo que a cultura desse mundo testifica, aponta e chancela. Tomar a direção de Deus é pegar um caminho desafiador. Muitas vezes, no começo da caminhada cristã, no início dessa jornada, nós somos tomados de uma alegria que muitas vezes nós não conseguimos nem descrever, porque é aquela alegria da reconciliação com Deus, é aquela alegria do perdão dos nossos pecados, é a alegria de tirar um peso de condenação sobre nós, é aquela alegria que havia um fardo ali tão pesado, havia uma falta de esperança, e quando Deus entra na nossa história, quando Deus nos salva, isso nos preenche de uma forma que nós somos tomados de esperança, de alegria. E não é que essa realidade muda, porque ela permanece sobre nós,
Uma vez o Senhor concedido o seu favor, essa esperança dentro de nós, Ele não nos abandona, mas nós nos acostumamos com essa sensação, com essa verdade sobre nós. E quando nós nos acostumamos, parece que ela está ali ausente, mas na verdade, essa verdade permanece ali. Só que agora nós temos um caminho a percorrer com o Senhor. E aí o que eu estou querendo dizer é que aquele primeiro ambiente, aquela primeira satisfação, aquele primeiro preenchimento de vida, ele é colocado à prova por um permanecer ao lado do Senhor. Permanecer seguindo a sua palavra, permanecer crendo nas suas promessas, permanecer caminhando não pelo que vê, mas pelo que crê. O desafio está em permanecer ao lado de Cristo. É continuar crescendo no conhecimento de quem Ele é. Esse é o nosso maior desafio. E para isso, queridos, nós precisamos estar abertos para conhecê-lo de uma forma que nós não esperávamos que Ele fosse. Nós estarmos abertos a sermos desafiados a confiar nele num nível que nós não confiávamos antes. Porque não é uma vida de uma simples alegria, de um momento de perdão, mas é uma entrega de total confiança e crescer nesse relacionamento com Deus. O que eu quero dizer com você nessa noite é que Deus, Ele sempre tem uma nova face a se revelar a nós. E Ele sempre tem um novo nível de confiança a nos proporcionar. Deus sempre tem uma nova face para se revelar. E Ele sempre vai te chamar para um novo nível de confiança nele. Quando nós estamos aqui lendo esse texto, nós temos que entender que havia uma expectativa sobre o Cristo, o Messias, o Filho de Deus prometido, o ungido de Deus. Havia uma expectativa de como ele seria. O povo judeu esperava que viria um novo rei, um guerreiro, que viria para libertá-los da opressão dos romanos. Mas o Senhor, Ele vem como completamente diferente daquilo que eles esperavam. O Senhor vem como filho de um carpinteiro, um profeta poderoso em sinais, um homem que vem para anunciar o perdão dos pecados, o reino dos céus. É completamente contrário ao que eles estavam esperando. Porque o Senhor, Ele sempre tem uma nova face a se revelar a nós. E um novo nível de confiança para nos proporcionar. Então eles estão ali aguardando esse guerreiro e vem ali um profeta poderoso em sinais. E o Senhor é muito mais do que isso, me entendo? E aqui nesse capítulo que nós estamos vendo, o Senhor está ali reunido com a multidão. Só de que foram contados, eles contavam só os homens, tinha mais de 5.000 pessoas ali, sem contar mulheres e crianças. O Senhor multiplica ali, alguns pães e peixes e alimenta aquela multidão. Então ali um ambiente onde os seus discípulos são surpreendidos pela capacidade do Senhor de suprir as suas necessidades. Já é um sinal grandioso, é ou não é? O Senhor pega um pequeno pão e alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Então está ali aquele ambiente onde o Senhor surpreende, mostra o seu poder a eles. E aí o Senhor vai tomar uma atitude muito estranha com os seus discípulos. O Senhor vai parar aquele momento que para nós hoje seria aí um avivamento, E Ele vai dizer assim: olha, agora vocês entram no barquinho de vocês, pode ir na minha frente, atravessa o mar, que eu vou ficar aqui. E aí eu quero que vocês se coloquem no lugar daqueles discípulos que estão ali tendo a revelação do poder do Cristo. Está ali uma multidão ao redor deles. Eles são os mais íntimos daquele que é o centro das atenções. E aí eles têm que agora ouvir o Senhor dizendo: entre no barco e atravesse enquanto eu despeço a multidão. Senhor, mas está aqui esse ambiente, está aqui
o manifestar do teu poder. E aí o texto vai dizer no versículo 22, Jesus insistiu que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado. Sabe por quê? Porque Deus sempre tem uma nova face para se revelar a nós e um novo nível de confiança para nos proporcionar. E eu vou repetir isso a noite inteira até você entender que o Senhor sempre vai te chamar para que você conheça Ele num novo nível. O Senhor insiste com eles para que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado. Sabe quantas vezes nós também estamos aqui como esses discípulos? Nós estamos num momento tão bom com Deus. Nós estamos vivendo o melhor tempo das nossas vidas. Nós estamos no melhor ambiente que a gente poderia estar. Está tudo certo na nossa história. E quando nós estamos vendo o Senhor nos levar para um outro caminho, o Senhor nos direcionar para sair dessa zona de conforto, sair desse ambiente onde está tudo certo na nossa história. Quantas vezes nós não falamos para o Senhor assim, Senhor, por que a gente não pode continuar nessa realidade? Por que nós não podemos permanecer aqui? Quem já foi no encontro com Deus, no domingo, todo mundo fala a mesma coisa, é ou não é? Vai falar assim, por que a gente não pode ficar aqui? Por que eu tenho que voltar lá para a cidade? Por que eu tenho que voltar lá para o meu emprego, para aquele trabalho? É igual Pedro lá que sobe no Monte da Transfiguração e fala, Senhor, vamos montar uma tenda e ficar nós aqui. Mas a gente vê o Senhor nos levando para sair do ambiente confortável. Quantas vezes nós não estamos como os discípulos? Porque o Senhor nos leva para essas mudanças, porque Ele tem uma nova face para se revelar a nós. E Ele sempre tem um novo nível de confiança para nos proporcionar. Nós estamos, queridos, diante de um Deus surpreendente. O texto continua aí, vai dizer assim, tendo despedido a multidão, versículo 23, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele ficou ali sozinho. E aí eu vou abrir um parênteses em homenagem a Thalita e o Richard. Quando eles vêm, eu gosto de abrir um parênteses. Se o Cristo prometido, querido, ficou sozinho para orar a Deus, quem somos nós para não termos uma vida de oração? O Senhor despede a multidão, acabou de multiplicar um tanto de pão, estava avivadão com Deus e fala assim, vou ter um tempo com meu Pai. Quem somos nós para não termos uma vida de oração? Feche parênteses. Não, vou abrir mais um pouquinho. Vem orar com a gente. Desenvolva a sua vida de oração, querido. É tempo de nós estreitarmos nossa comunhão com o Senhor. Feche parênteses agora. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava em considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Como eu disse, querido, o Senhor, Ele nos dá a direção, Ele nos aponta um caminho, Ele nos tira dessa zona de conforto. E a direção, seguir a direção de Cristo, é uma direção desafiadora. Vai ter um movimento contrário. O texto aqui está dizendo que eles estavam obedecendo a ordem do Senhor, mas eles já estavam a considerável distância, eles já tinham caminhado sobre aquele apontamento do Senhor. Eles já tinham percorrido muito na sua história e agora se levanta um vento contrário a eles. As ondas chacoalhavam aquele barco. Nos outros evangelhos vai dizer que eles remavam com dificuldade. Seguir os caminhos de Cristo é desafiador, sim, vai ter dificuldade. Muitas vezes nós achamos que porque nós estamos com o Senhor, nós não podemos ser provados, nós não podemos ser atacados, nós não podemos ter sofrimentos. Quantas vezes nós não falamos para o Senhor, Senhor, eu estou dentro desse barco sobre a tua ordem, sobre a tua direção.
Por que que essas coisas estão vindo sobre mim? Por que que o mar está agitado, o vento revolto? Por que que eu tenho que remar com tanta dificuldade se eu estou obedecendo ao Senhor? Seguir a Cristo é ser provado. O Senhor nos prova em todo tempo. O Senhor nos estica. O Senhor sempre tem uma nova face para se revelar a nós e um novo nível de confiança para proporcionar a cada um de nós. Quanto mais nós avançamos na direção dada pelo Senhor, muitas vezes nós vamos nos sentir sozinhos. Muitas vezes nós vamos nos sentir cercados de todos os lados, chacoalhados pelos acontecimentos da vida. Mas é porque seguir a Cristo é desafiador. O Senhor Jesus diz em Lucas 9:23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Seguir a Cristo é tomar um caminho doloroso. Mas é o caminho que nos leva à vida eterna. O vento soprava contra eles. Eles remavam ali com dificuldade. O texto vai nos revelar que era escuro, alta madrugada. Mas uma verdade sobre esses fatos, querido. Seja entrar num barco que está ali com vento contrário. Seja tomar a sua cruz. Seja ser desafiado pelas circunstâncias da vida. Seja passar por momentos duros, dolorosos, uma verdade permanece: Ele não nos desampara na sua direção. Ele não nos abandona em meio ao caminho. Ele não nos dá uma ordem e nos abandona órfãos, sozinhos, desamparados em um mar revolto. O texto continua aí dizendo: mas o barco já estava em considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Ele não nos abandona na direção dada, mas Ele vem ao nosso socorro. Ele vem em nossa direção. Ele diz assim: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não nos abandona, queridos. Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Na direção, não existe direção que o Senhor nos dê, que Ele não possa vir nos socorrer. Não existe distância percorrida por nós que esteja fora do alcance de Jesus. Não existe barreira que o Senhor não possa transpor. Ele veio andando sobre o mar. Andar sobre o mar, caminhar sobre as águas aqui, nos fala sobre o poder e a autoridade que o Senhor tem sobre toda circunstância. Aqui o Senhor estava mostrando que Ele é capaz de realizar o impossível para nós. Aqui o Senhor, quando Ele caminha sobre as águas, Ele está dizendo o seguinte: eu posso vencer aquilo que é invencível para vocês. Eu posso transpor as barreiras que para vocês são intransponíveis. Eu posso superar qualquer dificuldade. Eu posso vir em sua direção. Eles estavam ali fustigados pelas ondas, com vento contrário, com dificuldade de seguir a direção que Cristo dava. Mas Deus sempre tem uma nova face para se revelar a nós. Eles até conheciam um Senhor que multiplicava pães, que tinha palavras do reino dos céus, mas agora eles estão vendo um Senhor
que é capaz de andar sob toda circunstância. Quando viram andando sobre o mar, versículo 26, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Eu fico imaginando essa cena. Mas sabe o que acontece? Quando Deus se mostra numa nova face para nós, Ele nos surpreende. Muitas vezes Ele até nos aterroriza. Nós até não entendemos o que Deus está querendo nos mostrar. Nós muitas vezes colocamos Deus dentro de uma caixinha, né? E achamos Deus é só assim. E quando Ele vem e se mostra de uma nova forma para nós, isso muitas vezes nos assusta, nos surpreende. Porque Deus sempre tem uma nova face para se revelar a nós. Ele sempre está nos levando a um novo nível de confiança nele. Quando viram, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Sabe, querido, muitas vezes nos desafios da vida é onde o Senhor vai usar para se revelar como Ele realmente é para nós. É nos desafios da vida que Ele vai nos levar a conhecê-lo como nós não conhecíamos antes. E quando Ele se mostra dessa forma, Ele se mostra para nos encorajar. Ele se mostra para nos fortalecer. Ele nos mostra para nos impulsionar a viver a vontade dEle. O texto aí vai dizer que quando eles viram, né, eles ficaram aí aterrorizados. Mas no versículo 27 vai dizer: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Não tenham medo. Sabe, quando o Senhor vem e se mostra no meio das circunstâncias, muitas vezes nós já estamos assustados pelo ambiente, cegados, né, por tudo que está nos cercando. Deus vem e se mostra ali, né, com o seu poder, nós não entendemos muito, e Ele vem para nos encorajar, Ele vem para nos fortalecer, Ele vem para dizer: olha, tenha coragem, tenha bom ânimo, não tenha medo, sou eu no meio dessa circunstância, eu estou aqui, eu vim intervir. O Senhor se mostra poderoso para nós, porque Ele se importa, Ele é aquele que atravessa o mar para vir nos socorrer. Ele é aquele que até abre um caminho em meio ao mar para o seu povo passar. Ele é aquele que apaga ali a força do fogo. Ele é aquele que fecha a boca do leão. Ele é aquele que provê quando nós temos fome. Ele é aquele que nos cerca com a nuvem durante o dia, com a coluna de fogo durante a noite. Ele é aquele que levantou dentre os mortos para nos dar a vida. Por isso que Ele diz: coragem. Não tenham medo, sou eu. Querido, eu não sei quanto que está esse mar revolto aí na sua vida. Eu não sei as circunstâncias que está passando, quanto que é a força desse vento que está te impedindo de avançar. Mas hoje há uma poderosa voz e doce voz sobre nós aqui dizendo: coragem, tenham bom ânimo. Sou eu, o Senhor não nos desampara. Ele não nos abandona em nenhum momento. Se a direção foi dada por Ele, Ele virá em nosso socorro. Ele nos amparará no dia da angústia. Assim como Ele diz ali para o seu povo em Isaías 41:10, por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Esse é o mesmo Deus que nós servimos. Ele pode dizer isso para mim e para você nessa noite. Ele nos fortalece. Ele nos sustenta com a sua destra fiel. Porque Deus sempre tem uma nova face para se revelar a nós. E um novo nível de confiança para nos proporcionar. Pedro diz aí no versículo 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Sabe, quando nós estamos aí no meio das dificuldades, o Senhor, Ele vem
e se mostra forte. Ele emite essas palavras que nos encorajam, né? Ele diz: olha, eu estou contigo. Eu tenho poder para transpor essas dificuldades. Eu tenho poder para mudar essas circunstâncias. E muitas vezes nós falamos como Pedro, fala: Senhor, se o Senhor é o Senhor, se é o Senhor mesmo, me capacita a mudar, Senhor. Me capacita a agir como o Senhor age. Me capacita a estar no lugar que o Senhor está. Se o Senhor pode transpor o intransponível, se o Senhor pode agir sobre essas circunstâncias, hoje eu preciso caminhar junto com o Senhor. Eu preciso estar sobre essas circunstâncias com o Senhor. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Envia, Senhor, uma ordem para eu estar nessa mesma posição. O que Pedro está dizendo: Senhor, eu preciso de uma palavra tua para eu caminhar sobre essas circunstâncias. O que nós precisamos no final de tudo é uma palavra de Jesus dizendo a respeito daquilo que nós estamos passando. Versículo 29 diz: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. O Senhor emitiu uma palavra e disse: venha. Nós precisamos dessa palavra de Cristo, uma ordem de Cristo a nosso respeito. Um dia havia um centurião com um servo dele muito querido na sua casa, enfermo ali, paralítico. E esse centurião romano, né, vai até o Senhor Jesus, um judeu, e ele diz: olha, mestre, eu sei que o Senhor tem poder para curar o meu servo, ele está ali enfermo, paralítico numa cama, e eu sei que o Senhor pode curá-lo, tem compaixão dele. E o Senhor Jesus fala: olha, eu vou até a tua casa curar o teu servo. E aquele centurião diz: Senhor, eu não sou digno de te receber na minha casa. Aquele romano entendia o que significava um judeu entrar dentro da sua casa, ainda mais ele sendo um soldado, né, um centurião romano. Eu não sou digno de te receber na minha casa, mas eu também tenho homens sobre o meu comando, e quando eu falo vá, eles vão, e quando eu falo vem, eles vêm, quando eu dou uma ordem, eles cumprem. Eu também sei o que é estar sujeito à autoridade, e eu sei de uma coisa, Jesus: basta uma palavra tua, uma ordem tua, e isso será feito. Basta uma palavra. E isso tem que ser o nosso coração nessa noite, querido. É entender que basta uma ordem do Senhor ao nosso respeito. O texto continua naquela passagem, vai dizer que o Senhor fica ali, né, encantado, e ele diz: olha, não se viu fé aqui como essa no meio dos judeus, do meu povo, né? E muitos mesmo de outros povos, na Miguel Revista Atualizada, muitos de outros povos virão e se assentarão nessa mesa, e aqueles que são do reino não se assentarão. E aí ele diz assim: olha, vá, conforme você creu. E naquele mesmo instante, aquele servo foi curado. Basta uma palavra tua, Jesus. Senhor, manda-me eu ir ter contigo. Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Que o Senhor emita a palavra dele ao nosso respeito nessa noite, porque ele sempre tem um novo nível de confiança para nos proporcionar, e uma nova face de Deus a nos revelar. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me.
Querido, dar o primeiro passo de fé já é muito desafiador. São poucos que saem do barco e pisam no água. Caminhar sobre a palavra de Deus já é muito desafiador. Mas eu queria te dizer que permanecer confiando na palavra é mais desafiador ainda. E nós temos que nos apegar a essa palavra. O texto diz aí que quando Pedro começou a reparar no vento, ele ficou com medo e começou a afundar. A palavra de Deus, ela nos impulsiona, ela nos encoraja. Como eu disse, nós vemos aqui, nós ouvimos, olha, Deus se importa com você. Deus vem em nossa direção. Deus tem poder para mudar toda circunstância. Basta uma palavra dele ao nosso respeito e tudo muda. Tudo se transforma. Essa palavra nos encoraja ao ponto de muitas vezes nós até esquecermos das circunstâncias que estão ali ao nosso redor. A ordem do Senhor é tão poderosa quando ela bate no nosso coração que a gente até esquece que nós estamos no meio do mar com o vento batendo no nosso barco, ondas chacoalhando. E aí quando nós começamos a caminhar em direção a essa palavra, o vento bate, as circunstâncias nos provam e nós começamos a dar mais atenção para as circunstâncias do que para aquele que nos ordenou. Querido, continua olhando para o Senhor, continua crendo e confiando nele, porque não é a tua coragem, não é a fé inicial que vai te sustentar, mas é permanecer com os olhos fixos no Senhor Jesus, que vai te sustentar sobre as águas. Hebreus capítulo 12 vai dizer justamente isso. Eu queria que você abrisse comigo, nós já estamos quase encerrando. Quase. Hebreus 12, versículo 1. Abre aí a sua Bíblia. O texto diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, que assim, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. O que esse texto está nos dizendo é que
existe uma forma de nós percorrermos toda a jornada que o Senhor nos propôs. E a forma é olhando para Cristo Jesus, tendo Ele como nosso exemplo. E aí ele vai dizer no texto aí que o Senhor Jesus tinha uma direção de Deus sobre a sua vida, uma direção do Pai. E ele, olhando aquela direção, ele suporta toda a cruz, suporta todo o sofrimento. E se nós, como seus seguidores, olhando o seu exemplo, agora nós devemos caminhar com os olhos fixos nele, sabendo o seguinte: se o meu mestre suportou o tamanho desafio, eu também devo suportar. Eu tenho que continuar perseverando, eu tenho que continuar caminhando. E aí os sofrimentos, as lutas, as dificuldades, nós devemos encarar como um instrumento de Deus que nos aperfeiçoa, que nos fortalece, que nos santifica, que nos habilita a viver a vida que Deus tem para nós. E aí o texto diz assim: olha, quando você tiver um sofrimento na sua vida, encare como uma disciplina, porque Deus disciplina aquele a quem Ele ama. Então, de certa forma, como loucura a esse presente século, nós podemos dizer: Deus, obrigado pelos sofrimentos, porque esse sofrimento demonstra o teu amor por mim. É difícil falar amém nessa hora, né? Mas Deus corrige aquele a quem Ele ama. Então, as provações, elas podem até nos levar a querer desviar os olhos dele. Quando nós desviamos, nós afundamos. Mas eu queria te lembrar que, mais uma vez, que o Senhor não nos desampara em meio às direções dele. As provações nos fazem tirar os olhos dele, mas as mãos do Senhor estão perto de nós para nos socorrer. Quando nós clamamos a Ele, Ele vem até nós. Ele estende a sua mão em nosso favor. Ele não nos desampara quando nós desviamos os olhos dele. Nós podemos ser infiéis, mas Ele permanece sendo fiel. Ele continua atento sobre as nossas vidas. No versículo 30 diz, que quando Pedro aí reparou no vento, ele começou a afundar e ele gritou: Senhor, salva-me. E o texto diz aí no versículo 31, imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. O Senhor estende a sua poderosa mão em nossa direção. Salmo 118 diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Quando nós clamamos, Ele vem em nossa direção. O Salmo 37, versículo 18 diz: o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanece para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão a fartura. No versículo 23, o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Eu não sei, você pode até estar tendo uma sensação está naufragando na fé, afundando na direção que Deus te deu, mas Ele te sustenta com a destra fiel. Ele te socorre no dia da angústia. Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. Quando nós estamos fracos, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A dúvida, ela pode até nos fazer afundar, mas o clamor nos traz à tona novamente. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Isaías 59:1 diz: vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Esse é o Deus que está zelando pela tua vida. Esse é o Deus que cuida da tua história.
Esse é o Deus que sempre tem uma nova face para se revelar a você e um novo nível de confiança para te proporcionar. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. No meio de tudo que nós estamos passando, seja os dias de multiplicação de pães, ou seja os dias dos nossos barcos serem açoitados pelo vento, sermos assustados pelo manifestar de Deus, eu queria te lembrar que o final e o resultado disso é você saindo conhecendo a Deus de uma forma que não conhecia antes. É você saindo dizer: verdadeiramente, o Senhor é Deus e reina sobre a minha vida. Eles entraram no barco e o vento cessou. Existe o tempo do vento começar, mas existe o dia do vento parar. Existe o tempo de conhecer o Senhor de uma nova forma, crescer o nível de confiança nele, e aí o vento cessa, tudo se aquieta e nós vamos alcançar o destino com Jesus no nosso barco. Deus é um Deus surpreendente. Que nenhum de nós se acostume com Deus, porque Ele sempre vai nos levar a um novo nível. O Senhor Jesus veio nessa terra para revelar esse Deus surpreendente a nós. Deus sempre vai nos surpreender, queridos. Quando nós achamos que são os dias mais terríveis, é quando Deus se manifesta com vida e com verdade. Um dia a humanidade, esses mesmos discípulos que estão aqui nesse barco, viram esse Senhor morto, pregado numa cruz. Viram Ele sendo levado para dentro de uma tumba. Viram aquela pedra sendo selada, naquele túmulo. Passa-se 3 dias e eles veem os dias mais angustiantes da sua vida. Aquele que nós depositamos a nossa confiança está morto numa tumba. Mas Deus sempre nos surpreende. E Ele transforma um quadro mais terrível no manifestar de glória e vida para a humanidade. Deus se levantou dentre os mortos, o nosso Senhor ressurreto, para manifestar a vida e nos habilitar a conhecer a Deus de uma forma que nós não conhecíamos. E levar o nível de confiança nele a um novo patamar. Deus sempre nos surpreende. E Ele vai surpreender a cada um de nós, intervindo na nossa história, revertendo os quadros terríveis no manifestar de graça dele. Que hoje a poderosa voz dele ressoe sobre nós, dizendo: não tenha medo, coragem, sou eu no meio disso tudo. Amém?